Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, você que está acompanhando esse vídeo. Essa é uma série chamada aí Discipulado Cristão. Primeira lição que nós falaremos é a respeito do tema Conhecendo a Deus. E eu oro a Deus para que esse vídeo seja bênção na sua vida, que esse vídeo edifique, que te ajude a caminhar no mundo que nós estamos vivendo. Vivemos dias maus, rumores de guerras, sinais. Estamos vivendo a volta do Senhor e ela é iminente. Mas enquanto o Senhor Jesus não retorna, nós temos um papel que é ser a luz do mundo e o sal da terra. O Senhor Jesus disse: "Ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura". Essa é a nossa missão. Enquanto Jesus não retorna, nós precisamos ser luz em um mundo em trevas. Mas eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, o mundo jaz no maligno, de fato, é o que a palavra de Deus diz. Mas não é porque o mundo já está no maligno que eu simplesmente sento, cruzo os braços e não faço mais nada. Agora eu aguardo o Senhor Jesus voltar e está tudo certo. Não. O Senhor deu uma missão para nós: pregar a palavra de Deus. Não importa se você vai pregar dentro da igreja, fora da igreja, mas o que o Senhor Jesus quer é que você pregue. Não importa se você tem um ministério, se você tem um cargo eclesiástico ou se você apenas é um membro. O Senhor Jesus diz: "Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura". O mundo, irmãos, ele está aí. Há centenas de milhares de pessoas precisando de Jesus. Então, se você puder transmitir a palavra de Deus a uma pessoa, você está sendo produtivo no reino. E algo que eu aprendi não é quantidade, sim qualidade. Uma vez o Senhor Jesus falou para mim: pregue para um, pregue para 1000, mas pregue. O próprio Senhor Jesus disse isso para mim. Então, amado irmão, o que eu digo para você é: pregue a palavra de Deus. Pregue conforme o seu chamado. Pregue de acordo com aquilo que o Senhor te chamou, porque Deus ele chamou cada um de uma maneira diferente. E cabe a nós exercermos esse chamado falando de Jesus. Há inúmeras maneiras, irmãos, a gente pregar a palavra, né? Nós não precisamos, nós não podemos ficar engessados, né? Há um padrão, porque não existe um padrão. Porque como existem vários tipos de pessoas, nós precisamos buscar estratégia em Deus de como eu falo de Jesus para determinada pessoa. Às vezes a pessoa é um pouco mais fechada, às vezes a pessoa ela é de uma faixa etária diferente da sua, ou às vezes a pessoa ela é mais velha ou ela é mais nova, é uma geração diferente. Então você precisa buscar em Deus a estratégia correta para ministrar a palavra de Deus. Saber conversar, saber entrar numa conversa, saber entender o momento certo para você lançar a semente da palavra. Então, isso quem dá é o Senhor Jesus. Nós podemos também incluir essa série, um tema desse, né? Como pregar a palavra de Deus em meio a essa geração. Tá aí um tema interessante para nós falarmos mais para frente, mas o que eu quero dizer nessa introdução é: pregue, não se atenha apenas ao cargo, não se atenha ao serviço, mas se atenha a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou você fazer? O que você foi chamado para fazer? Faz parte já desse tema, conhecendo a Deus. Porque a partir do momento que você começar a conhecer a Deus, você vai entender aonde você se encaixa para o que ele foi chamado. Amém? Glória a Deus.
essa introdução. Então vamos iniciar aqui, amados irmãos, conhecendo a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12 diz: Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Sou uma nova criatura em Cristo. O que eu faço agora? Aceitei Jesus. Fui para a igreja, fui para um culto no lar, fui para uma célula, fui para uma reunião. O Senhor tocou em mim. O Senhor Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. O meu coração se quebrou, me derramei diante dele, eu senti algo diferente, eu senti vida, eu senti esperança. Porque outrora nós não tínhamos esperança. Vagávamos em um mundo sem sentido, fazendo coisas que aborreciam a Deus. Mas agora, quando eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo me convence e fala: olha, vem para Cristo, vem para o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você, assim como eu também, nos derramamos na presença dEle, nos entregamos para Ele e aceitamos: Senhor, eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia. E agora, o que eu faço? Passou todo aquele momento incrível, aquela experiência incrível. Sinto a presença de Deus aqui, amados irmãos. Sinto a presença de Deus. E eu tenho para dizer para você: busque conhecer o seu Senhor, a quem declarou a sua fé. Eu quero dar um exemplo aqui, quando tanto o homem quanto a mulher, quando ele começa a se relacionar, né, com um homem começa a se relacionar com uma mulher com um homem, e eles estão ali namorando, eles passam aqui a se conhecer, né? Eles passam a conhecer e dia após dia, né, essa intimidade vai aumentando até que eles se casam. Com Cristo não é diferente, amados irmãos. Com Cristo não é a mesma coisa. Então, quando a gente aceita Jesus, qual é o nosso papel a partir de agora? Buscar conhecer a Ele, conhecer a sua natureza, conhecer os seus feitos, ter uma intimidade com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu preciso trilhar um caminho de busca, de conhecimento do Deus que eu sirvo. Esse é o primeiro passo. Esse é o grande objetivo. E eu costumo dizer que esse é um dos momentos mais valiosos que a gente tem na nossa vida, que é o que a gente chama de primeiro amor, que a palavra de Deus chama de primeiro amor. E é o momento que você passa a se derramar, você passa a orar, a buscar, você passa a ler a palavra de Deus. Você pega a Bíblia e você começa a folhear cada página, cada capítulo, e você começa a ver as manifestações que o Senhor faz na vida dos seus servos. Aleluia. Você vê lá em Gênesis o Senhor Deus criando o mundo. Você vê Ele dizendo: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude e ele corresponda. Você começa a entender todo o propósito da criação do ser humano. E você começa a folhear, e você começa a folhear, e você vai passando de
capítulo por capítulo, e você começa a notar o amor que Deus tem por cada um de nós. Você começa a ver as promessas que o Senhor passa a declarar para os seus servos. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, dizendo: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Você vê Deus buscando Abraão, chamando Abraão para uma intimidade. Aleluia. Você vê uma promessa como a abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E essa, aleluia, é uma promessa que por meio de Abraão nós seríamos abençoados. Você é abençoado. Aleluia. No versículo 7, ainda do capítulo 12, diz: Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Aleluia. Há tantos ensinos maravilhosos, tantas histórias incríveis, amados irmãos, que a palavra de Deus nos dá. E que isso é o caminho para você conhecer a Deus. Então, o primeiro passo para você conhecer a Deus é por meio da leitura das Escrituras. É conhecer cada história, cada capítulo. A palavra de Deus diz assim, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que está nele escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Josué, capítulo 1, versículo 8, você vê a ordem de Deus, a orientação de Deus a Josué. Nós vemos aí Moisés morrendo, e o próprio Deus fala: Moisés está morto. E Deus escolhe Josué para liderar o povo de Israel. Aleluia. E foi por meio de Josué, a princípio apenas um militar, um guerreiro, onde Deus derrama sobre ele a sabedoria necessária. E Deus o guia e ainda promete: todo lugar que você pisar, eu vou te dar vitória. Só que era necessário que ele meditasse na lei, na Torá. Aleluia. E nós, como cristãos, pequenos cristos, discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos meditar em cada ensino da palavra de Deus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. São ensinamentos incríveis, amados irmãos, e que nos levarão a uma vida espiritual saudável, a uma vida espiritual que de fato agrade a Deus, não uma vida de religiosidade, de acusações, uma vida de imposição, mas uma vida de dedicação a Deus. Aleluia. Existe uma outra passagem também que diz assim, né? O Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. E essa passagem está ligada muito à forma como nós conhecemos os feitos de Deus, os seus mandamentos, as suas ordenanças, as promessas e ensinamentos. E aqui a gente vê o próprio José,
nós vemos a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos, os ismaelitas, depois vendido ao comandante da guarda, Potifar. E ali nós vemos a história de José, vendo a maneira como ele cria em Deus, como ele se relacionava com Deus, e a maneira como Deus o exaltou, depois de tantas coisas que ele passava. Porque mesmo ele passando dificuldades, Deus o abençoava. Porque aonde ele colocava a mão, prosperava. Então, amados irmãos, são esse tipo de ensinamento é o que nós precisamos levar para a nossa vida. Porque a partir do momento que eu passo a conhecer os feitos de Deus, os seus mandamentos, as suas ordenanças, suas promessas, a minha fé se fortalece. Porque eu creio cada vez mais no Deus que eu sirvo. Isso é de um dia para a noite, amados irmãos? Não, porque todos os dias nós conhecemos a Deus, todos os dias nós aprendemos algo novo com Ele. Aleluia. Por isso eu encorajo você nesse momento a buscá-lo. Busque a Ele. Busque, mergulhe. Entre no rio e vá caminhando até não dar profundidade. E lá você deve nadar, mergulhar. Porque conhecer a Deus é mergulhar numa profundidade que ninguém alcança. Porque esse conhecimento, a maneira como você vai conhecer a Ele é individual. Cada um busca de uma maneira. Cada um terá experiências diferentes. Por isso, a necessidade de nós fazermos a nossa parte em conhecer aquele que nós servimos. Aleluia. Outro meio de conhecê-lo é por meio de oração. E o que é a oração? Oração, um relacionamento direto com Ele. Aleluia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ao final da tarde, o homem e a sua mulher ouviam o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. Deus visitava o ser humano desde o início da criação. E Ele está conosco 24 horas. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Ele vive conosco 24 horas. Ele conhece as nossas vontades. Ele conhece os nossos defeitos, as nossas falhas. Amado irmão, Ele sabe de tudo que você faz. Não adianta eu e você queremos fazer algo escondido, porque Ele sabe. E a oração é o meio mais importante de você poder conversar com Ele. Criar essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. A oração é chave, amados irmãos. Se você conversa com a sua família, com seus amigos, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, você está tendo um relacionamento. E com Deus não é diferente. Por isso, quando nós tiramos um tempo para orar, é um momento onde a gente abre o coração para Deus. É um momento onde nós colocamos para Ele tudo o que nós estamos sentindo. Haverá momentos na sua vida e na minha que palavras não serão suficientes. As palavras não serão suficientes. Mas saiba que uma lágrima, às vezes o seu choro, Deus ele já sabe. Porque antes que você falar qualquer coisa, Ele já sabe o que você está sentindo. Ele quer apenas que você coloque para fora, que você se comunique com Ele. Eu acho, na minha opinião, é o que falta hoje para as pessoas, é relacionamento com Deus. Porque se nós tivéssemos um relacionamento com Deus, o ser humano
não tomaria tantas decisões erradas, não agiria por impulso. Quando uma pessoa age por impulso é porque ela não está se relacionando com Deus. E isso pode acontecer com todos nós, amado irmão. Isso depende de cargo, de nível de sangue, isso não importa, porque nós somos falhos. É por isso que nós precisamos reservar um tempo com o Senhor e colocar diante dele tudo aquilo que nós sentimos. Converse com ele 24 horas. Muitas vezes eu me pego falando sozinho com Deus. Muitas vezes minha esposa fala: com quem que você está falando? Eu estou falando com Deus. Eu estou falando com ele em voz alta. Parece loucura, amado irmão, mas esse é o nível de... É a maneira como eu converso com ele o dia inteiro. Mas isso é individual de cada um e eu quero estimular você a buscar por ele, a buscar por esse relacionamento tão maravilhoso com o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Olha só que interessante, né? Marcos capítulo 3, versículo 14 diz assim: e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. O Senhor Jesus escolheu 12 pessoas, 12 homens, iletrados, trabalhadores, pessoas simples. E dia após dia ele ensinou aos 12. Antes de ser ascendido aos céus, depois de ter ressuscitado, ele ensinou, ele pegou pela mão os 12 e falou: faça dessa forma, é assim que vocês devem fazer. E quantas coisas nós vemos, se você começar a ler Evangelho de Mateus, se você ler Marcos, Lucas, João, você vai ver quantas coisas o Senhor Jesus ensinou para eles, mas eles também, para eles era muito novo. E eles só foram entender depois. Aleluia. Muitas coisas eles só entenderam muito tempo depois. Mas essa mesma atitude que o Senhor Jesus teve com eles, Ele quer ter conosco. Porque Ele nos ensina todos os dias. Se nós estivermos atentos à sua voz, a tudo que Ele fala, você vai absorver tantos ensinos maravilhosos, tantas coisas que Ele vai te dar. Muitas vezes você pode estar ali parado, não pensando em nada, e de repente vem uma inspiração da parte dele. O Espírito Santo te traz à mente algo, te traz uma revelação, te traz uma orientação, um ensino, uma direção. E é assim que o Senhor faz. Aleluia. Aleluia. Por isso, amado irmãos, busque a presença dele. Ore, se relacione com eles. Se relacione com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Estabeleça uma comunicação com eles. Aleluia. Estabeleça esse relacionamento tão maravilhoso que é falar com ele. Deixe de lado os problemas por um instante e apenas fale com ele. Se você tem dificuldade de orar, eu quero te ensinar algo. Talvez seja útil para você. Se você já tem uma intimidade com ele, amém. Continue assim. Mas se você tem alguma dificuldade em se expressar, fale: Senhor, eis-me aqui diante do Senhor. Eu estou passando por isso, por aquilo outro. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Me ajuda a melhorar a tua situação, me ajuda a melhorar minhas atitudes, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu te agradeço por isso, te agradeço por aquilo. Senhor, o que eu devo fazer? Fale. Espere. Espere. Apenas fique você ali com ele, porque ele está ali com você. E você vai ver que de tempo em tempo, à medida que você for buscando, você vai ouvir a voz dele dentro de você, você vai entender que é ele falando contigo. Porque existem várias maneiras como Deus fala. Deus fala por visão, por sonhos, Deus fala de forma audível.
algumas pessoas ouvem de forma audível, acho isso lindo, e outros falam, ouvem a voz dele por sentimento, que é o meu caso. Eu ouço ele falando dentro de mim, ouço um sentimento muito forte, que é ele falando comigo, de uma maneira muito clara. Então, amado irmão, eu quero te incentivar a exercer esse relacionamento, exercer esse momento tão maravilhoso. João capítulo 17, versículo 22, 23, a parte A, fala assim: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aleluia. Amado irmão, quando você se entrega para Ele, busca essa intimidade, você está em unidade com Ele. Ele habita dentro de você. Aleluia. O Senhor Jesus quer que nós sejamos como Ele Ele era com o Senhor. Sejam um como nós. E neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ah, que relacionamento lindo. Olha o desejo do Senhor Jesus. Olha que coisa linda da parte dele. Por isso, amados irmãos, busque o Senhor, busque a Ele, encontre cada um da sua maneira. Não existe um padrão, amado irmão. É o que eu tenho para te dizer, não existe um padrão, mas existe a maneira como você vai buscá-lo. No seu quarto, de repente em algum outro lugar da sua casa, de repente você gosta de um lugar mais afastado, você gosta de um monte, você gosta de um parque, não importa onde, importa que você tenha um momento a sós com Ele, onde você possa colocar diante dele tudo aquilo que está acontecendo. Vá num parque, vá num lugar onde você não tem interrupção de ninguém, e ali você senta e você ouve o louvor, e ali você começa a falar com Ele. Ai, alamai, sura, cantore, mando, biastebe, adere, havas. Ei, me andará, subides. Ei, de canarai, chubi, kiri, raso, niriana, mantora, cantore, biastebe, adeas. Eu posso sentir a presença dele de uma forma grandiosa. Ai, alamai, chora, mandai. Oh, rimana, chora, mandai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Existe uma passagem que diz assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que fala: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele te ouve, ele me ouve. Ele sabe que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, amados irmãos. Nós tentamos. Mas uma coisa é certa. Ele intercede por cada um de nós, porque Ele sabe o que nós precisamos. E tudo vai ser concedido conforme a vontade de Deus. Isso é algo importante. Tudo que nós pedimos, o Senhor lhe concede com base na sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Oh, aleluia. Oração não significa decorar palavras e sim convívio. Exato. Você vai se deparar com pessoas que existe uma maneira particular de orar. Mas é o que eu quero reforçar isso. Não existe um padrão. Cada um tem uma maneira de falar com Deus. Busque a sua maneira.
Não imite as pessoas. O próprio Senhor Jesus diz: "E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que vos peçais." Então não é com repetição de uma oração que Deus vai te ouvir mais ou te ouvir menos. Porque Ele já sabe o que você precisa. Ele quer apenas que você seja sincero com Ele. Abra o seu coração para Ele. Aleluia. Abra o seu coração e você terá grandes experiências como o próprio apóstolo Pedro tinha. Atos capítulo 10, versículos 19 e 20 diz assim que Pedro refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: "Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti." Uma direção do Senhor Espírito Santo. Pedro refletia sobre a visão que ele via, um lençol descendo no céu, com alguns animais. Aleluia. E quando ele refletia sobre essa visão, o Espírito Santo falou com ele. Falou em seu coração. E assim vai acontecer conosco. Aleluia. O Espírito Santo vai falar com você no tempo que ele tiver que falar. Por enquanto, se você ainda não ouve a voz dele, busque-o. Busque-o, mergulhe, mergulhe, mergulhe. Você vai passar a ouvi-lo, porque isso é uma questão de prática, de rotina. À medida que você busca a Deus, você vai ficando sensível espiritualmente. Você vai orando, você vai buscando, você vai jejuando. E tudo isso é um conjunto que vai te ajudar a estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Para terminar, amados irmãos, busque ao Senhor no lugar secreto. Busque um lugar, como eu disse, um lugar reservado para que você fale com Ele, tenha uma intimidade com Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: "Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente." Jesus está dizendo aqui que você precisa ter um lugar de intimidade, um lugar separado. Esse lugar pode ser no seu quarto, como eu disse, pode ser um local onde você não tem interrupção de ninguém, mas um lugar onde você pode conversar com Ele. E de novo, o Senhor sabe de tudo que você precisa. E Ele vai te recompensar sobre tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Aleluia. Valorize esse momento de intimidade. Deseje estar com o Senhor e se relacionar com Ele, sentir a presença dele. Valorize esse momento, amado irmão, porque esse é um momento maravilhoso. É algo incrível para a sua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui. O próximo vídeo provavelmente falaremos sobre a salvação. Então não perca essa série. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Vai ajudar você que está caminhando na fé, que está aí iniciando, e vai ajudá-lo também, você que já tem muito tempo de caminhada. E eu creio que em algo aqui vai te ajudar a se fortalecer, a se manter cada vez mais firme na presença dele. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.